Pronto, a minha convidada entrou. Vamos iniciar, gente. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Bom, gente, a gente começou um pouquinho atrasado, mas tamo no tempo. Vamos lá então, gente. Hoje o tema é voluntariado no terceiro setor e a gente vai conversar com a Mara Dal Negro. E esse é um tema muito interessante que a gente já abordou antes e a gente não conseguiu gravar, mas dessa vez vai ficar gravado. É por isso que a gente vai fazer pela segunda vez. E também porque foi um sucesso daquela vez. Eu não sei se você lembra, Mara, mas eu lembro que teve muita participação, tiveram pessoas Teve. perguntando, né? Então a gente espera É, mesmo dessa vez, espero que todo mundo participe, que todo mundo faça perguntas. E assim, só fazendo a introdução de sempre, esse é um programa, né, que eu criei em maio desse ano, em meio à quarentena, com o objetivo da gente promover a sororidade, que é o conexão entre elas. Ou seja, dar voz às mulheres para falarem de temas de sua preferência, de assuntos que goste e também que tenha a ver ou não com o trabalho delas. Então, hoje eu vou passar a palavra então para Mara Dal Negro para se apresentar, dizer quem é a Mara e por que escolheu esse tema. Fica à vontade, Mara. é sempre um prazer conversar com você, Michele, e acho bacana esse programa semanal em que traz assuntos interessantes. Bom, eu presto consultoria e assessoria para o terceiro setor. Estou vice-presidente da Associação de Mulheres de Negócios, BPW, né? Ela é uma federação internacional, nacional, e eu estou essa vice-presidente na BPW de Brasília. E nós estamos nas 5 regiões desse país. Também estou coordenadora do Comitê de Educação e Cultura Nacional, Uhum. também coordenadora do Fórum de Mulheres do Mercosul. Eu vi aqui, ó, eu quero só registrar aqui que entrou a Joana, com certeza a Joana, quando ela entrou minha mãe também, e mãe a gente tem que cumprimentar, né? E primeiro, oi, Ricardo. Ricardo é o marido. E, ó, entrou a Thaís também. Hoje eu acho que a minha família hoje está em peso, Michele, me Ai, que bom. prestigiando. Tá. E por que você escolheu esse tema, Mara? Fala um pouco pra gente. Dariane, tudo bem, querida? Eu escolhi esse tema a respeito do voluntarismo porque acredito muito nele. Eu tenho alguns anos de dedicação, praticamente a minha vida toda, né? Eu me dediquei a ser voluntária. Não esperei a tal da aposentadoria para pensar em ser voluntária e já virou uma paixão. E eu envolvo sempre a minha família né, em cima desses assuntos aí. Eles já são voluntários de tabela, Michele. Ah, é? E escolhi porque o voluntário, ele presta um serviço muito importante para a sociedade, né? Ele presta o seu tempo, ele empresta parte da sua intelectualidade, ele empresta a sua rede e ele traz assim muitos benefícios, né, para quem está prestando e para quem é beneficiado. Então, e a gente tem muito ainda para conversar a respeito do que é ser um voluntário, como é que são as organizações do terceiro setor, né? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa. Não. Eu tô te deixando muito livre para isso, mas eu tenho uma pergunta para fazer, né? Você falou essa questão de você prestar um serviço que é gratuito, né, para uma entidade, para uma instituição.
O que que você poderia dizer para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois que ficar gravado, né? O que que elas precisam ter ou ponderar antes de decidir fazer um trabalho voluntário? O que que elas precisam ter em vista, né? Claro, tem o fator organização, tempo e tudo mais, mas o que que é o detalhe, né, que elas precisam ter dentro delas em termos de instinto, né, para elas poderem decidir, se decidirem pelo trabalho voluntário? Bom, de novo, fico registrando aqui, né? Entrou a Bernadette aí, que é a presidente da BPW, de Brasília. Ela é uma pessoa também que presta um serviço fantástico, principalmente agora na época de pandemia. A BPW, ela é uma organização que ela traz, que ela está mais comprometida com as mulheres que fazem parte dela, né, para o crescimento. Porém, a BPW, em Brasília, acabou trocando um pouco disso, ela foi um pouco para o lado da assistência, em função desse momento de urgência. Então, a gente tem que, eu quero registrar isso, porque daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do que a organização, né? Mas você, voltando, né, que você perguntou a respeito do que a decisão em ser voluntária é nessa crença mesmo, né, que a gente tem com relação a praticar o bem, e a troca que você pode ter com isso. Era isso, né, Michelle? Porque o que que eu estava pensando, né? A questão da organização e fazer algo que seja por prazer também, né? Não por obrigação, né? Porque se você vai por obrigação, já não basta o trabalho, né? Então, é buscar também, é o que eu vejo, minha opinião a respeito desse assunto, né? A pessoa precisa buscar uma atividade que ela saiba fazer, saiba desenvolver e que ela sinta prazer. Que não vá mais como uma obrigação, eu tenho que fazer, tenho que ocupar meu tempo, né? Então, acho que é uma É mentalidade verdade. importante da pessoa ter para ela escolher um trabalho para desenvolver, né? Ser voluntário é você fazer aquilo que você gosta e naquilo que você acredita, tá? Porque você tem campanhas, você tem ações e você tem trabalhos que são desenvolvidos, né, por algumas entidades que são, assim, trabalhos continuados. Então, nem todo mundo participa ativamente de alguma organização. Isso não exclui, você pode participar de várias ações diferentes. E você pode, né, você se identifica mais com esta ou outra. Enfim, aí agora entrou uma que é a Yara é um bom exemplo, né, porque ela é uma coordenadora internacional do meio ambiente. Então, veja, quando a gente começa a falar sobre voluntarismo, começam a aparecer pessoas importantes que representam isso, porque quando a gente fala de voluntarismo, às vezes parece que ele está só voltado para a questão mesmo assistencial, ou social e tudo, né? Mas a gente fala também de outras possibilidades, né, como o meio ambiente, com os animais, com crianças, idosos, e aí e tem algumas campanhas, eu tinha pensado em entrar mostrando uma coisa aqui, ó, que é uma outra campanha que está aqui, ó, né? Essa marca aqui, que fala muito e que pelo menos a gente tem que saber quando uma mulher pegar e mostrar isso. Isso é um sinal. Veja que isso aqui é uma campanha. A partir do momento, eu posso dizer que alguém é voluntário porque ele vai ajudar alguém que está pedindo socorro? Sim, porque eu entendi a proposta de uma campanha que ela fala sobre a questão da violência contra a mulher. Muitas vezes as pessoas não vou meter minha colher e tudo, mas
Precisa. Nesse Tem, caso, tem precisa. que, tem, tem que meter, Sim, com tem que certeza. identificar e tem que prestar esse socorro aí, né? Tem um comentário, eu vou ler aqui os comentários que apareceram e eu queria Ah, depois pois não. você, e aí eu queria depois que você, além de comentar, que você falasse um pouquinho do trabalho da BPW, tá? Eu vou ler aqui. Tá. Bernadette comentou: não tem nada mais prazeroso do que você fazer o bem sem pensar que vai receber algo em troca. Depois a gente tem aqui o Ricardo André. Ele falou assim: importante citar que o voluntário assume compromisso, usando seu tempo disponível, porém com regularidade e disciplina. Eles estão complementando o que a gente estava falando aqui. E a Yara, ela comentou: Mara, quando o presidente da BPW Brasília, plantamos árvores com a presença do você, presidente da República, José de Alencar. Ela está comentando aqui. Você quer comentar esse comentário dela aqui? Sobre Ah, bom. árvores? A BPW realizou uma convenção e, na época, né, esse projeto que a Yara, que é o projeto da Yara, né, Plantear, ela, ela tem êxitos assim maravilhosos e tudo. E quando teve uma convenção em Brasília tem uma área que ela é reservada para as grandes ações. E uma dessas ações aí foi com relação ao plantear. E foi muito bacana, porque na época o vice-presidente da República, né, José de Alencar, esteve presente pela tamanha importância que era esse gesto, essa conscientização a respeito do meio ambiente. Muito bom. Então, como eu te disse, nós temos pessoas aqui que estão participando dessa live, né, que são pessoas que encampam assim, muito trabalho voluntário, de vários segmentos. Uhum, certo. Mas me conta então, explica pra gente, né, o que que é a BPW, o que que ela faz, como as pessoas que possam porventura se interessar, o que que elas precisam fazer para se tornarem voluntárias da BPW. Explica um pouco pra gente o que que é a BPW. Ok. BPW, ela é uma organização internacional de mulheres, e mulheres profissionais ou mulheres de negócios, né, porque ela é Business Professional Union, que é uma sigla internacional, inclusive eu trouxe aqui um pouquinho desse voto, que nos identifica no mundo, né? E ela tem uma preocupação em promover as mulheres que fazem parte dessa organização. Primeiro, nós visamos as mulheres que estão ali, tá? Que nós nos tornamos associadas. Por sua vez, a gente promove campanhas e trabalhamos muito também com as questões de políticas públicas. Nós somos divididas em várias coordenadorias, cada uma dentro de um segmento, e aí nós trabalhamos sempre com projetos, né? E tem projetos que são de âmbitos internacional, nacional, e também muitos projetos locais, de ajuda a grupos, né? A mulheres, a crianças, idosos, aí depende o que é mais importante. Este mês de agosto, tem por exemplo, dentro da BPW, que é um mês que nós estamos destinando à questão da doação de órgãos. Ele é um mês inteirinho que ele chama a atenção disso a nível nacional, feito por todas as BPWs do Brasil, e elas vão fazer essa chamada, né? Tanto de você ser doador de sangue, de órgãos, leite materno, enfim, Doando Vida, que é o nome do projeto. Que legal. Que aí eu entro com...
E no mês de março nós temos aquela comemoração ao março é mulher, mas a gente também traz muito da questão lá de trabalho igual, salário igual, né? Então você traz, que também é uma campanha internacional, chamando essa atenção para isso. E aí nós temos no mês de outubro, né, toda essa, e outras campanhas que elas são feitas pela BPW nacional e local. Okay? Muito bom. E assim, as mulheres que estão assistindo, que vão ver depois esse vídeo, se elas se interessarem por participar, o que que elas precisam fazer? Bom, elas procuram o site de BPW, lá elas vão encontrar, né, BPWs, elas estão, assim, nas 5 regiões do país, e ela vai encontrar alguma BPW ali. Eu tinha visto que a Miriam que passou, ela é uma embaixadora da Aqua, e ela falou também do fórum, porque eu sou coordenadora do... Ela falou, eu sou coordenadora... Ela está te parabenizando o seu trabalho junto à BPW e ao Fórum do Mercosul. Ela está parabenizando aqui. Que eu não comentei, mas eu sou coordenadora do Fórum de Mulheres do Mercosul. E esse legal. Fórum, ele está, né, no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, nós somos nesses 4 países aqui. E o Fórum, ele tem uma proposta muito importante, porque ele trabalha muito com a questão mesmo das políticas públicas. Essa é a maior atuação, e dentro de outras campanhas, que é o incentivo para que as mulheres sigam carreiras políticas. Então, ele traz muito, muito forte essa questão. Essa é uma das grandes missões do Fórum de Mulheres do Mercosul. Porque a maioria, quando surgiu esse fórum, surgiu com mulheres dentro de políticas, algumas senadoras, deputadas, mulheres envolvidas, né, com a política, elas fazem parte dessa organização. E até nós temos dentro do Fórum de Mulheres do Mercosul, uma ex-senadora, Emília Fernandes, que ela é a nossa presidente nacional, e também foi senadora, ministra, e criou o 180, que é o Disque, né, da mulher que sofre violência. Muito bom isso, muito legal. Eu acho bem interessante essas iniciativas, porque é importante a gente dar essa visibilidade para a mulher, ainda mais considerando esse histórico, né? A mulher já está começando, na verdade, assim, a gente está conquistando o espaço que já era nosso, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E essa iniciativa dentro da política, eu também acho muito legal. Eu acho que esse é o caminho, né? E aí a gente tem aqui, assim, só para a gente sintetizar o que você falou, então as interessadas em se tornarem voluntárias, é só elas acessarem o site, é isso, da BPW? Isso, ela vai encontrar, elas podem, quem é de Brasília, né, entra na BPW Brasília, mas dentro do site da BPW Brasil, tem todas as BPWs, né, que estão nessas 5 regiões. Eu falo isso porque eu estou vendo pessoas que entraram aqui nessa live, que são de outras regiões do estado. Sim. Você tem na região sul, você tem na sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, né? Então, nós temos representatividade em todas elas. Tá, e existe, por exemplo, cidades que não possuem BPW ou não? Sim. E aí, o que tem que fazer para poder trazer a BPW para a cidade, enfim, ou não precisa? Você pode explicar um pouquinho isso? Acho que você pode ser a nossa futura BPW. Aí em Foz do Iguaçu. Aliás, Foz do Iguaçu já foi uma BPW muito atuante. Que legal. Eu participei da BPW
aí de Foz do Iguaçu. Aliás, eu ingressei na BPW, foi pela BPW de Foz. Tenho grandes amigas, aí tem mulheres, em Foz do Iguaçu, mulheres empoderadas, né? Mulheres que estão à frente de muitos negócios aí. Então, é muito interessante, e BPW está atrás de jovens aí. Você é o nosso futuro. Então, mocinha, tem uma coisa importante para você aí também. Levar essa organização tão, tão importante, né? Que principalmente para jovens que estão iniciando e que você tem que estar né, levando, divulgando o trabalho, criando essa rede de networking e tudo. Muito bom. E não tem maneira mais tranquila de você atuar, que você está dentro de uma organização, que tem uma organização, que tem um estatuto, que ela está toda assim legalizada, né, para você poder trabalhar com projetos. Que aí é o terceiro setor, né? Quando a gente entra assim dentro da legalidade mesmo, do que é o trabalho voluntário. Ele não é um trabalho solto. Ele, às vezes, ele se desencadeia por uma campanha, uma ação, mas está dentro de organização, ela nos torna mais forte. Tá. Assim, ó, só para ficar mais claro para quem está nos assistindo. Se a pessoa se interessar, tiver interesse em ser voluntário e não tem na cidade, o que que ela precisa fazer? Qual é o caminho que ela precisa percorrer? Acessa o site, se informa, tem um número mínimo de pessoas. Se você pudesse explicar. Para você fundar uma BPW, você precisa, para fazer parte da federação, você precisa, aí você entra na BPW, aí alguma outra BPW pode ser tua madrinha, né? Madrinha dessa BPW, ou a própria federação acaba criando todos os trâmites legais e tudo, você precisa ter no mínimo 30 mulheres. 30 Para mulheres. você estar. Mas no início você pode entrar sozinha, porque a BPW também permite isso. Às vezes você entra, se filia a BPW, ou se filia a alguma outra filiada, e a partir daí você começa a entender um pouco o que é a organização, se intere dos estatutos e tudo, como é que é a dinâmica. Muito bom. Tem alguns comentários, deixa eu só baixar aqui para eu poder conseguir visualizar todos. Ah, tem aí a Yara se oferecendo. Ó, olha só, a Yara tá comentando que você é muito atuante, né? Peraí, que tem outra aqui, ó. Dia 26, ó, ela tá falando aqui. Peraí que eu vou ter que subir de novo. Dia 26 comemoramos 90 anos da BPW, a organização mais antiga de mulheres. 40 mil mulheres, ela tá falando. Aí depois a gente tem aqui... A Mara é muito atuante nas organizações, a Yara comentando. A Bernadette, ela passou o endereço, né, o site, para quem quiser, né, se tornar voluntário, é o www.bpwdf, eu acho que esse é o do Distrito Federal, né, .org.br. Esse é de Brasília. De Brasília. E aí a Miriam está comentando, Mara e Yara, queridas embaixadoras da água. Também. Esse foi um curso que a Yara deu sobre uma academia de embaixadoras da água. Então, a gente passa por todo um processo de conhecimento e de responsabilidades a respeito da água, né, com cuidado com o meio ambiente e tudo. É muito séria essa academia. E a Miriam e Yara, e eu acho que desse grupo que está aqui na live, daqui a pouco outras entram, outras embaixadoras da água. E esse é um curso que nós estamos
montando para fazer esse chamamento, para termos mais mulheres embaixadoras. E aí não necessariamente você tem que estar no, porque ele será todo ele virtual. Ah, legal. Ele está sendo organizado com essa finalidade, né? Muito bom. Aí depois a minha amiga Amanda aqui comentando, falando que me apoia como embaixadora. Bom, não sei, preciso pensar que é responsabilidade também, né? Que nem o nosso colega ali comentou, é um compromisso que você assume. Então, isso é bem importante, né? Aí depois a gente tem aqui a Yara comentando que ser mulher BPW é estar conectada com o mundo. Interessante esse comentário, né? É uma E aí ela organização que está em mais de 100 países. Aham, com certeza. E aí a Yara, ela tá comentando aqui, ela tá passando um contato, né? Um contato telefone aqui, que eu não sei se eu posso divulgar aqui, né, para quem para ser afiliada dela. Mas ela colocou aqui nos É, comentários. Se ela disser que pode divulgar, eu falo aqui, porque esses comentários não vão ficar registrados, tá? E aí depois a Bernadette está falando aqui, caso não tenha BPW na sua cidade, pode entrar em contato com alguma BPW que esteja atuante, de preferência de seu estado ou a que você desejar. Então, elas já ajudaram a gente a esclarecer aqui as dúvidas, né? é, Muito bom. Aí a Joana está falando aqui, eu me sinto muito feliz. é, Aí acho que é a sua mãe, né, que está falando aqui. Eu me sinto muito aham. feliz, minha filha, por você ser uma voluntária, poder ajudar muita gente, pois você demonstrava desde criança e ela se sente muito feliz com isso. Legal isso, né? Esse Ó, comentário. tá vendo? A gente carregava assim, olha, desde criança mesmo, né? Eu digo que eu comecei lá com 15 anos, e, e também os meus filhos também fizeram parte, cresceram, né? E participando de todas essas atividades aí. Muito Eu bom. também já fui presidente de APAI, e eu Olha tenho só. assim, o maior em Medianeira, que fica muito próximo aí de Foz do Sim. Iguaçu, né? Uhum. E em Medianeira eu fui presidente e foi muito bom aquele período em que eu estive à frente. Nós conseguimos é, formar professores, levar oficinas de marcenaria para dentro da PAI, desenvolver um trabalho, né, que os meninos não tinham na época. E depois disso, eu acabei mudando para Foz do Iguaçu, e em Foz do Iguaçu eu recebi um convite para trabalhar dentro de uma organização de educação especial no Paraguai. Então, eu tinha uma relação muito estreita, né, entre Argentina, Brasil, Paraguai, isso antes do Mercosul, viu? Antes dessa Muito coisa bom. estar assim, já formalizado e tudo, já fazia esse tipo de trabalho, e aí não, aí já, como presidente de APAE, era um trabalho voluntário. E o interessante é que dentro do trabalho como voluntário, eu acabei fazendo uma especialização em educação especial. Aí, anos mais tarde, eu fui contratada Muito bom. pelo governo também Mara, do Paraguai. eu queria assim falar especificamente a respeito do voluntariado, de maneira geral, né, independente da instituição. Eu queria que você comentasse a sua opinião de quais são os benefícios de você ter uma atividade voluntária. Na sua opinião, quais são esses benefícios? É Independente, interessante. independente da instituição. Tá, sim, porque quando a gente fala, né, em ser voluntário, foi isso que eu coloquei, porque você tem vários segmentos, aí cada um tem que estar, né, se identifica com algum, e ele tem que ter muita paixão por isso que vai fazer. Se não tiver aquela coisa da paixão,
você não vai ter comprometimento. Mas Exatamente. o ser voluntário, tá? Eu separei acho que 5 razões. Legal. Uma delas, desenvolver novas habilidades. Uhum. Né? Veja bem que quando a gente trabalha com desenvolver muitas habilidades, eu saio muito desse comodismo e tudo, e eu acabo lidando com outras questões pessoais, burocráticas, enfim, de toda a ordem aí, né? Ajudar uma causa que te inspire. Eu não consigo ser voluntária se eu não tiver apaixonada por alguma causa. Não adianta dizer para mim, olha, você vai trabalhar, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui asilo, tá? Que é muito difícil pessoas que se dediquem a esse tipo de voluntariado. Mas não adianta você fazer isso para agradar. Se isso não me traz o prazer, não me inspira, não vai dar certo. Eu vou lá, cumpro, né, por tabela, alguma coisa, pronto, vou lá e deixo na portinha, vou lá e deixo não sei o quê, sabe aquela coisa assim de descarregar só o compromisso e pronto, não é comigo. Isso me deixa muito triste, isso me traz peso, então, não tem. Não tem como você se envolver, entende? Eu tenho que estar. Isso, o que eu tenho que dar brilho nos olhos, tem que ter o prazer, tem que acrescentar algo para mim. Outra coisa, né? Um outro ponto, conhecer pessoas interessantes. Veja Legal. o quanto esse trabalho, né, de voluntário, você aparecem pessoas magníficas, pessoas que estão, quando é voluntário, nem sempre a gente está falando da questão só de financeira, Uhum. mas tem um ativo aqui importante, que é a prestação do teu conhecimento intelectual, né? Esse é um ativo que não tem preço. Você Uhum. pensar em termos de consultoria, trabalho e tudo, né? E aí você pensa, poxa, né? E que pessoas interessantes que surgem no nosso caminho, que não são daquelas nossas relações do dia a dia, de interesse. Se eu estou numa atividade laboral e tudo, eu me relaciono, eu não escolhi, né? E quando eu estou nesse tipo de trabalho, eu vou conhecer outras pessoas de outras áreas, de outros mundos, outros É verdade. pensamentos e tudo. Uhum. Outra questão, você se conecta com a sua comunidade. Hum. Se conectar com sua comunidade, cara, é uma coisa assim que nos leva a responsabilidades. Eu tenho que ver o outro naquelas crenças de como é que eu quero tornar esse meu mundo, por onde eu ando, né, melhor. E expandir seus horizontes. Expandir os horizontes muito, é muito forte, né, Michelle? É. Olha só que interessante. Eu estou pensando aqui enquanto você está falando, você trouxe a sua experiência com voluntariado desde os 15 anos de idade. Uma coisa que eu percebo na minha prática clínica, né, é que tem muita gente que de repente chega numa certa idade, né? Eu já trabalhei inclusive em casas de idosos, né? E aí o que que acontece lá? Eu percebo às vezes uma ausência de um objetivo, né? É como se a pessoa chegasse numa certa idade sem, tá, acabou, eu aposentei, enfim, acabou a vida, né? E essa falta de um objetivo para além da vida profissional
leva uma pessoa a um processo mais depressivo, né? Literalmente. E aí, assim, é uma coisa que eu tenho acompanhado também. E recentemente, em março, eu desenvolvi um trabalho pelo Senac, que eu também sou instrutora no Senac, e pro Dia da Mulher, em ocasião do Dia da Mulher. E eu vi várias idosas ali, e alguns dos comentários delas eram justamente esse, né? De que, eu aposentei e agora eu não sei o que fazer, né? Eu vou buscar um passatempo. Isso é um detalhe. Onde eu quero chegar com tudo isso, né? Que o voluntariado, independente se você comece por passatempo, né? Mas indo nessa linha de tudo que você falou, buscando algo que te dê prazer, né? Paixão, que brilhe os olhos. Independente da fase, da faixa etária, você tem um objetivo ali sendo desenvolvido. Quanto mais cedo, melhor. Você falou que começou com 15 anos, um trabalho voluntário e tudo mais. Porque eu penso que isso vai permeando a nossa vida em paralelo com a nossa carreira, com a nossa vida profissional, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um quê a mais que possa convergir com as nossas habilidades, né? Se eu tenho uma habilidade, sou muito boa em alguma coisa, eu usar isso também para ajudar outras pessoas, além do meu trabalho. Né? Agora, se a pessoa não tem essa lucidez muito cedo na vida, ela acaba chegando numa determinada idade buscando um passatempo, né? E aí entra no voluntariado. O que você tem a dizer sobre isso? E quais são os benefícios, na sua opinião, de começar essa atividade ou buscar um voluntariado muito cedo na vida, né? Tipo, com 15 anos, que nem foi seu caso, ou até antes. O que você tem a dizer para as pessoas nesse sentido? Bom, é interessante porque a gente tem que quebrar, né, esses paradigmas que a pessoa se torna uma voluntária quando ela se aposenta. Então, a primeira coisa que a gente já tem que começar a quebrar isso, derrubar essa. Porque quando você espera se aposentar, algumas vezes você vai tomar decisões erradas. Ou, Sim. né, até você encontrar algo que realmente te fascina e que te inspire e tudo, já comece antes, bem antes, Uhum. né? Aí, quando você se aposentar, bom, aí você vai ter mais tempo, digamos, para você pegar e fazer esse trabalho, né, que você julga que vai te trazer, vai te preencher e tudo. E quando a gente fala para algumas pessoas, eu acho que você, né, trouxe essa tua experiência aí clínica a respeito das pessoas que sentem esse vazio e tudo, e não sabe direito para onde que elas vão olhar. Eu tenho que começar, talvez assim, chamar mesmo a atenção para que ela se dedique àquilo que ela sempre achou bonito, que sempre chamou a atenção dela. Acho que Entendi. Acho que é Muito por aí. bom. Desenvolver essa habilidade. Legal. É porque assim, eu vejo muito que o voluntariado é uma via de mão dupla. Você vai fazer bem, independente da sua intenção de ter começado o voluntariado. Porque eu vi um comentário aqui, depois eu vou acompanhar, porque é muita gente comentando. Mas assim, independente se a sua intenção inicial foi prestar assistência ou não. Eu acho que se você se coloca à disposição de outras pessoas, nem que seja por troca de experiências, nem que seja para desenvolver uma habilidade, independente da sua intenção. Eu acho que já é um avanço para você achar o objetivo e conforme você vai desenvolvendo essa troca com o outro, você também vai desenvolvendo o seu olhar, se você não tem o seu olhar assistencial. Eu acho que é uma via de mão dupla, independente do seu objetivo para iniciar um voluntariado. Né? Essa é a minha opinião, né? Claro, minha opinião pessoal, E, nem é profissional, é minha opinião pessoal aqui, tá? não, e ser voluntário não é uma coisa chata, Aham. é uma coisa super legal. Você vai conhecer muita gente bacana.
Você só ganha com isso. Tá. Eu vou ver os comentários aqui, ó. Ok. Peraí, ó. A Yara. Peraí, a Yara comentou lá antes comigo, respondendo a minha dúvida, né, que o número era para mim. Então eu já anotei, tá, Yara, o seu número. Aí a Yara comentou, foi justamente ela que fez esse comentário, que passatempo não é voluntariado, é olhar para o seu semelhante fazer o bem. Então, assim, eu não retiro o que eu disse, né? É uma opinião, independente da sua intenção para começar um voluntariado, eu acho que o desenvolvimento vai ser dos dois lados. Se você não tem um Uhum. olhar assistencial, você desenvolve, né? E se a sua intenção inicial era, vou passar meu tempo, você acaba descobrindo outras coisas nesse trabalho, né? É o Uhum. que eu vejo. Tá, aí depois tem a Amanda aqui comentando. Gente, Uhum. quando eu vejo pelo celular, ele fica travando os comentários, mas eu consigo ler pelo computador também. Eu vou ler aqui. Aí ela tá falando assim, ó. Eu também comecei o trabalho voluntário com 15 anos, Amanda. Quando fui pro convento e foram 8 anos. Hoje tenho 33 anos e atualmente não tenho feito trabalho voluntário. Sinto que essa live é para mim. Legal. E, e aí ela comentou logo em Querida, seguida, né? A Bernadette comentou no meio, mas ela comentou logo em seguida: quero muito retornar, mas agora em projetos diferentes. Gratidão, a Amanda comentou. Legal, né? que Assim, linda. compartilhar com Nossa, você. tá vendo? Olha que coisa bacana. Hoje, quando eu peguei e fiz aquelas chamadas nas minhas redes sociais, eu disse: trabalho voluntário, além de ter importância social, proporciona bem-estar e alegria, né? A quem realiza e, Para quem né, recebe. ambas as Aham, partes, assim, elas acabam ganhando, né? Tanto muito para bom, quem recebe e quem está realizando ele. muito bom. E aí depois a Bernadette comentou aqui, né? Tem que ter empatia, seja na idade que for. É mais do que oferecer ajuda, é preciso saber se colocar no lugar do outro. Interessante esse ponto de vista também. E aí a Daisy Aguena, eu acho esse nome, eu já nasci voluntária, ela comentou. Muito legal Ah, esses essa compartilhamentos. é uma cantora, ela é de Olha, Cuiabá, e também de BPW Brasil. Sabia legal. disso. Aí tem um outro aqui, outro comentário. Quando criança, subia nas grades e chamava as pessoas que passavam e perguntava se queria água, se ela gostava de doce de mamão. E aí ela vai continuar Que aqui, a linda! Daisy está comentando. Que legal. Tá vendo? Muito- Tá vendo que é um trabalho voluntário? O que que É é você se engraçado. dedicar e ter empatia? É isso aí. É engraçado porque, assim, olha só que interessante. O meu primeiro contato com o voluntariado foi lá na época do colegial, né? E eu lembro que o que me motivou, o que me inspirou, foi um professor que eu tive de filosofia. E naquele contexto, ele levou os alunos, né? Eu estava no meio, para uma instituição, né? Que tinham crianças e tudo mais. E essa iniciativa dele me marcou profundamente, que me fez procurar uma instituição. Eu fiquei com um sentimento que eu não sei explicar qual foi na época, mas assim, eu preciso fazer esse trabalho, um trabalho voluntário, seja o que for, que eu não sei o que que é. Eu fiquei com essa sensação na época. E aí eu lembro, e aí eu sinto hoje gratidão por esse professor em vários aspectos, porque tem muitos ensinamentos que ele passou na época do colegial para mim, né? Para os alunos e que eu absorvi, que eu levo para minha vida até hoje. E eu lembro que eu procurei uma instituição, e aí comecei com crianças, aí eu fazia trabalhos assim de monitoria, né, de crianças numa instituição que tinha Uhum. lá. Eu adorava, lá na minha cidade, né, no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. E eu adorava. Aí de lá fui para uma outra instituição com crianças portadoras de HIV. E aí eu fiquei lá por um tempo também, né? E aprendi um monte. Aí eu dava aulas de dança, porque eu gostava de dançar, aulas de português. E depois disso, eu fui para um projeto dentro de uma empresa também, trabalho voluntário, né? Numa TV que eu trabalhava,
para ensinar técnicas de jornalismo, né? Na época eu era, né, eu sou jornalista também, daí na época eu fiz esse projeto também. Hoje eu estou em Foz por conta também do voluntariado, que é a conscienciologia, né? Isso é, eu posso explicar sobre isso em outro momento, mas é por conta disso. Uhum. Eu estou um pouco parada com o voluntariado atualmente, mas eu não deixo de fazer projetos pessoais que são voluntários, como esse, por exemplo, que eu estou fazendo aqui agora. Né? Essa Isso é um live é totalmente trabalho voluntária. voluntário. Com Esse é um trabalho certeza, né? voluntário, né? Importantíssimo, de você está dando voz a muitas outras mulheres. Você está Sim, permitindo essa troca de experiência, né? Você está trazendo pessoas interessantes. Olha quantas pessoas que entraram dentro dessa live que você, uhum, né? Que você semanalmente você dedica um tempo da sua vida é verdade. para essas questões também, né? De Uhum. autoconhecimento, de outras redes, enfim. Não está Não deixa fazendo de ser, né? diferente daquilo que Não, você fazia quando era criança. verdade, verdade. A Daisy continuou aqui o comentário dela. Ela falou assim: minha mãe ficava louca, ela não dava conta de tanta coisa que eu arrumava para ela me ajudar. Então ela falou lá do que ela gostava de passava, perguntar se queria água, se gostava de doce de mamão, e aí ela comentou que a mãe dela ficava doida com isso. Não, Muito não sei o bom. que eu fiz Eu aqui. queria, eu queria que você comentasse. Eu lembro que na live que a gente fez, que não ficou salva, né? Teve um comentário lá sobre o trabalho voluntário dentro de empresas, né? Eu não sei se você se lembra desse comentário. Também não vou lembrar em detalhes o que a pessoa específica perguntou, mas eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Qual é a sua visão das empresas, né, que estimulam o trabalho voluntário para os colaboradores, porque tem dois vieses aí também que são importantes. A empresa, ela precisa cumprir uma função social. E isso não sei, eu não sei Uhum. dizer em detalhes, né, o que é isso, talvez você saiba me explicar melhor ou explicar melhor que eu, o papel social da empresa faz ela ganhar pontos, credibilidade na sociedade e tudo mais. Então fica ali, né, essa linha por obrigação, entre aspas, né, uma obrigação social e que entra no processo de sustentabilidade, tem várias coisas lá, né? E também tem o outro viés de a empresa, por ter na linha dela visão, missão, valores, determinado objetivo, ela também tem o voluntariado como um incentivo para os colaboradores. Então, eu gostaria de te ouvir nessa linha, o que você tem a dizer sobre isso, né? Sobre as empresas e o voluntariado. Vou te dizer que eu acredito muito mais, né, na empresa que ela dedica a essas questões aí do voluntariado e leva os seus colaboradores também, né? E nem todos eles, nem todas as empresas elas não forçam, né? Uhum. Que o seu funcionário esteja engajada nesse ou naquele tipo de movimento de voluntarismo, mas ela é uma grande patrocinadora. E não é tão verdade assim de que ela tem esses grandes incentivos. Veja que para uma empresa atingir aquele grande incentivo e tudo, é muita grana. Então, não é todo mundo que tem essa isenção, essa facilidade. Muitas empresas, porque elas acreditam naquele tipo de trabalho que ela está propondo. E muitas vezes ele é uma resposta, né? Porque se é uma empresa que acaba, de alguma maneira, digamos, poluindo, e que ela acaba trazendo, assim, alguma coisa, né, dentro dessa linha de, opa, pera lá, vou diminuir aqui um pouco desses impactos, ou, né, vou promover outras possibilidades aí, outra maneira de ver. Então, você
pega uma empresa que tem lá uma proposta com o meio ambiente, né? Muitos dos seus dirigentes, eles acreditam nisso. O seu produto já é a origem disso. Ele acaba, né, as pessoas que estão ali dentro da empresa acabam entrando como voluntários, porque aquilo também acaba atraindo, né? E é muito legal quando as empresas dedicam parte dos seus recursos para isso. Muitas não ganham nada, Michelle, não ganham. Elas investem porque elas acreditam naquilo. Legal isso. Então, o empresário brasileiro, com sua grande maioria, ele é um grande empreendedor. Ele é um sujeito que está ali, ó, né? Quando eu digo sujeito, homem, mulher, que investe muito do seu capital, né, para que algum negócio dê certo, e aí com isso ele tem toda essa questão da empregabilidade e tudo, mas ele também não esquece nunca do outro. Você tem redes de restaurantes aí que tem aquelas sobras, né, e que agora, felizmente, elas já podem fazer doação, mas né, não é uma sobra que é ruim, mas é uma sobra que você ainda mata a fome de muita gente. Então, tem muitos bons exemplos, muitos mesmo, por esse mundo afora. E... Aqui eu tô vendo um comentário da Miriam também, ó. Existe um movimento do trabalho voluntário como requisito para universidades públicas. Interessante, eu não sabia disso. Você sabia disso, Mara? Sim, esse movimento, aliás, algumas empresas quando você monta teu currículo, né? Se você tem lá no currículo, é bom mesmo para os jovens que eles prestem atenção nisso, que você fazer trabalho voluntário, está envolvida, porque você está preocupado com a sua comunidade. Você está preocupado com a tua localidade. Então, algumas empresas valorizam isso. Você tem alguns trabalhos, assim como a gente diz, o trabalho, como é que a gente diz, quem está numa empresa e que faz aqueles testes, como é que é o nome daquilo? Como Qual que assim? eu lembro? Tá. Não, Eu sei, assim, da minha experiência em faculdade, né? No jornalismo, nem tanto, mas na psicologia, porque eu sou psicóloga e jornalista, né? Na psicologia eu lembro, sim, que eles exigiam que a gente visitasse instituições, mas isso também fazia parte da nossa, das coisas que a gente, enfim. Então, da psicologia talvez não seja o melhor exemplo, porque na psicologia a gente também desenvolvia projetos em instituições. Mas era estágio, enfim, era um outro viés aí, né? Mas também, assim, o trabalho voluntário podia contar horas, né? Então tem muito essas coisas, assim, dentro da universidade, né? Pelo menos é o que eu tenho conhecimento, né? Mas eu penso que tem, é um fator que estimula, né? As pessoas que nunca tiveram contato, os jovens que nunca tiveram contato, né? Com o trabalho voluntário, a procurarem isso também, né? É o que eu sim, penso, pelo menos, né? isso é importante, ele carrega para currículo. Nós tivemos nas Olimpíadas, Paralimpíadas e tudo, muitos jovens, eles, né, entraram quer dizer, participar desse movimento aí, e foi uma experiência riquíssima, né, para os currículos deles. Nós temos organizações internacionais que também estão sempre atrás de voluntários. E nas organizações internacionais, o voluntário é pago. Tá? Essas organizações aí grandes, elas costumam pagar. Elas têm lá o nível dela de exigência com universitário, com idiomas e tudo, e tem um período de você trabalhar.
Então, você não faz um contrato de trabalho, você faz um contrato de voluntário, porém você acaba recebendo por ele. Interessante. Uhum. Né? É, É meio contraditório, você, mas aí é. ser voluntário não envolve dinheiro, é algo que você dá gratuito, depende. Então, é Né? interessante isso que você está comentando, porque atualmente eu estou no Conselho Regional de Psicologia também. Eu estou como conselheira suplente. E é um Uhum, trabalho voluntário. Mas eu pedi licença para eu repensar algumas coisas. Porém, a gente abriu mão, né? Essa gestão abriu mão, porque tinha o que a gente chamava de jeton, né? Que era um valor que recebia, uhum, então a gente abriu mão. Embora seja voluntário, também é um cargo político, entre aspas, mas, mas exige algumas coisas, por exemplo, para locomoção, para se reunir dentro em Curitiba, né? A gente precisa se locomover, então isso tudo a gente recebe uhum. para poder se locomover. Então, acho que tem também, dependendo do tipo de trabalho que você desenvolve, é importante, né, ter esses contratos, né, ou um valor, pelo menos, para É, ajudar, né, na alimentação, na exato, que passagem, são ajudas de custos, porque se ajuda de você custo, for, exatamente. porque se você for pagar para que essa pessoa preste uma consultoria mesmo, ou né, se debruce sobre essa questão, ela vai custar muito. Então, é É. muito mais. Então, não deixa de ser um trabalho voluntário esse de você prestar e receber algum incentivo por Sim. isso. Né? A Bernadette comentou aqui que falou que na ONU as pessoas pedem para ser estagiário voluntário. Interessante isso também. Uhum. A Daisy está se despedindo, né? Ela falou que adorou passar por aqui e está agradecendo. Eu queria fazer um comentário também, Mara, em cima daqueles benefícios, né, que você comentou, os benefícios do trabalho voluntário e tudo mais. Tem um que eu gosto de comentar, que é o seguinte, que daí é um fator mais psicológico, que é o Uhum. seguinte, você quando ajuda, eu até uso isso de estratégia para alguns pacientes. Uhum. Sugiro o trabalho voluntário, até como terapêutica. Em que sentido? Né? Olha só, não é só passar o tempo, né? É dedicar o tempo. Olha só a simbologia que está por trás do voluntariado, né? É você passar um tempo, doar o seu tempo a outra pessoa, olhar para a outra pessoa com o olhar de, olha, ela também tem fragilidades, tanto quanto eu, e eu, por estar um pouquinho melhor do que essa pessoa, posso ajudar em alguma questão. Da mesma forma que nesse processo eu também vou desenvolver a troca, né? E quando eu lanço o olhar para o problema do outro, para ajudá-lo, eu acabo esquecendo, entre aspas, dos meus problemas, né? E acabo colocando os meus problemas em segundo plano. Percebendo que, nossa, existem problemas maiores. Claro que nenhuma dor é pior do que a outra, né? Uhum. Cada um sofre de um jeito. Mas é interessante a gente lançar esse olhar para o voluntariado, né? Como um processo de assistência, que na assistência, no ato de assistir, você acaba esquecendo dos seus problemas, olhando para o problema do outro e aprendendo muito com isso também. Né? Então é interessante a gente olhar para isso também. E aí o Instagram está avisando que a gente só tem 49 segundos. Eu vou te pedir para deixar a mensagem final para a gente, que ele já vai cortar aqui, tá bom? Tá. Eu vou terminar com uma frase, assim, somos todos anjos com uma asa só. Podemos voar quando abraçados uns aos outros. Muito bom. Obrigada, Mara. Já está encerrando aqui. Beijo, foi um prazer conversar com você. E até uma próxima oportunidade, né? Semana que vem a gente tem mais live. Na quarta-feira é comigo. E no domingo vai ser com a Ariane Fonseca. Até mais. Beijo. Beijo.